Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Mais Saúde novamente entrando aí na sua casa através dessa televisão abençoada, TV Canção Nova, que está completando 30 anos, né? Essa bênção. E estamos falando tanto sobre doenças autoimunes, já falamos muito sobre autismo, enfim, dando também uma perspectiva de como cuidar, de como tratar. E o professor, novamente conosco, o professor Coimbra, ele observa muito que toda vez que existe um gatilho que dispara para uma doença autoimune ou para algo nesse sentido, a pessoa passou por um estresse. É isso, professor? Exatamente. E, de novo, a gente tem que falar sobre o Projeto Genoma. Aham, mas é bom, porque o Projeto Genoma foi uma coisa extraordinária e vale a pena a gente sempre estar repetindo e os interessados vão lá na internet. O Projeto Genoma teve assim, algumas surpresas, né? O pessoal ficou triste de saber que a gente tinha tão poucos genes, né? Exato, mas o mais importante é que não só ele deu os frutos que esperava, identificando genes que, ao se expressarem, ao serem utilizados, provocavam doenças, mas ele trouxe surpresas. Por exemplo, nenhum de nós tem genética perfeita. Não. Todos nós temos genes alterados que, se forem utilizados, eles provocam doenças. Exato. Então, a identificação, por exemplo, de você saber que determinados genes, por exemplo, os genes que são necessários para os efeitos da vitamina D estão alterados em pessoas portadoras de doenças autoimunes, né? Levantou a seguinte surpresa, a seguinte questão. Por que essa pessoa nasceu com esses genes e só começa a ter doença autoimune a partir de uma determinada idade? Exato. E aí entra o que você disse, né? Em geral, uma média de 2 semanas antes, houve um gatilho emocional. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma separação, a separação dos pais. A perda de um emprego, uma situação financeira que, de repente, desmonta. Uma ruptura afetiva. Isso. Né? Alguma coisa que provocou um impacto muito sério sobre essa pessoa, mas não um impacto transitório, focal, mas sustentado ao longo de semanas, meses ou até anos. Né? Isso tem um efeito danoso sobre a nossa genética. Por quê? O Projeto Genoma demonstrou que haviam até mesmo gêmeos univitelinos, né? Gêmeos geneticamente idênticos, os dois portadores de um gene que deveria provocar uma doença. Um deles tem a doença a partir de uma determinada idade e o outro passa a vida inteira sem ter essa doença. E aí o que se verificou? Se verificou que o que havia de diferente entre uma e outra pessoa era o comportamento emocional. Ou seja, quando você reage, quando você enfrenta um problema e você pode reagir nesse nível, de ter esse nível de reação emocional, mas você pode ter esse, e você pode ter esse, se você tiver esse, você vai ficar doente. Por quê? Porque o nosso organismo, isso é a herança de uma nova ciência, então, que ganhou muita força com o Projeto Genoma, que é chamado de epigenética, né, o que controla a nossa genética. E essa nova ciência demonstrou que quando você mantém estresse emocional sustentado durante muito tempo, os hormônios relacionados ao estresse, várias substâncias tóxicas são lançadas na circulação e elas acordam genes que o nosso organismo mantinha hibernando. Nós sempre temos 2 cópias de genes. A natureza foi sábia o suficiente para nos deixar uma cópia, quando temos uma cópia alterada, nos deixar frequentemente uma cópia normal. Nosso organismo faz o quê, então? Ele identifica a cópia alterada e coloca agrupamentos químicos que mantêm essa cópia hibernando. No momento que você silencia, né? Em silêncio. Silenciador. Isso. No momento que você passa por um estresse emocional muito alto e sustenta esse processo, esse estresse emocional, os hormônios associados ao estresse, eles retiram esses grupamentos químicos. Seria principalmente o cortisol? Cortisol, adrenalina, noradrenalina e outros, todos no seu conjunto têm esse efeito. Ok. E aí o que
vai acontecer. Lembra que a gente comparou os genes manuais, né, de como montar alguma coisa dentro das células? Mencionamos a questão da fechadura, então tem um manual de como montar a fechadura, sendo a chave a vitamina D. Muito bem, você tem um manual de instruções que tem uma instrução errada. O que você faz? Você mantém esse manual fechado, deixa aberto para ser lido apenas aquele que tem a instrução aberta, a instrução correta. Exato. E quando você passa por um período de estresse emocional, você deixa que esse livro abra, você passa a ler o gene alterado e você passa a produzir, então, substâncias que tornam você resistentes aos efeitos da vitamina D. 2 semanas depois, em média, você tem começam as manifestações de uma agressão autoimunitária. Olha que informação mais do que importante. Quer dizer, olha a importância de sermos resilientes, a importância de nós não nos deixarmos levar tanto assim por sentimentos e por situações que, se você se descontrola, é o que o professor está falando. Você abre uma janela de oportunidades para que coisas que estão adormecidas venham à tona. Então, não é aquela história, que azar logo comigo. A gente tem que entender que a gente tem mecanismos que estão nos protegendo, mas a gente tem que proteger esses mecanismos. Exatamente. A figura foi perfeita, perfeita. Não podia ser melhor. E como que a gente faz isso? Então, como isso se tornou parte do chamado protocolo Coimbra, né, o controle da reação emocional aos problemas que você enfrenta, nós passamos a revisar na literatura médica todos os métodos que foram propostos desde a década de 40, quando surgiu o chamado método Silva Method. Apesar de ter o nome de Silva, era um norte-americano, engenheiro eletrônico, que desenvolveu esse método. Até os tempos atuais, em que existe a chamada técnica de mindfulness. Ou também chamada de atenção plena em português. Todos esses métodos que tiveram sucesso têm como ponto central, assinalo como ponto fundamental, que sem o respeito a esta questão, o método não funciona, seja ele qual for, né? O controle do que você está pensando. Então, é o que você está pensando sobre o problema que você está enfrentando que gera o descontrole emocional ou a paz dentro de si mesmo. Se você está aceitando que na sua mente, aninhando na sua mente pensamentos negativos, não há ser humano na face da Terra que não vai ter um emocional descontrolado. Então, o que esses métodos têm proposto? Eles têm proposto uma coisa muito simples: recuse. Recuse todos, absolutamente todos os pensamentos negativos. E quando? E quando? No exato momento em que eles se apresentam. Perfeito. Não existe outro método. Na realidade, não existem vários métodos, só existe um método. Só um único caminho é você controlar o seu pensamento. Não aceitar pensamentos negativos, porque você vai romper com os mecanismos epigenéticos que mantêm a sua genética funcionando a seu favor, o seu sistema imunológico funcionando a seu favor e não contra você. E uma das coisas que nós falamos muito é o cuidado com aquilo que você preenche a sua mente, que programas você assiste de TV, o que você prioriza em termos de leitura, de conversa. Então, é um controle, é um vigiar permanente, né? Aqui a gente chama que é vigiar e orar, não perder isso de vista. Para que realmente, porque é algo que vai começar e a gente tem que quebrar. Olha, gente, e é importantíssimo que se saiba que quando nós estamos aninhando um pensamento negativo, sustentando esse pensamento na mente, nós estamos acionando mecanismos físicos, biológicos, que vão nos fazer ficar doentes. Dependendo do gene que você tem alterado, você pode desenvolver um câncer, uma doença autoimunitária, uma doença neurodegenerativa, depende da sua genética. Mas todas elas você consegue evitar se você combater corrigir as duas grandes deficiências mundiais, que são de vitamina D e de magnésio.
Magnésio é extremamente importante para você conseguir esse controle emocional. Aham, e é sobre ele que eu vou convidar o senhor para voltar aqui no Mais Saúde para nós conversarmos. Você que acompanha o programa sabe o quanto que eu falo do magnésio. Eu coloco a hemoglobina e a clorofila para mostrar o quanto é importante o magnésio. Enfim, nós vamos falar muito sobre ele ainda. Mas hoje a regra, a dica de ouro. Lembra sempre da sua vitamina D, para ela estar bem bonitona, né? E detalhe, vigilância nos seus pensamentos. É essa, hoje, a grande dica do programa Mais Saúde. Foi sensacional, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado e nós esperamos você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.